Olá, aqui é o professor Secundo para falar mais uma vez de reforma tributária. E o objetivo da aula de hoje é falar sobre as principais alterações tributárias no que diz respeito aos tributos sobre o consumo. Então fique comigo que nos próximos minutos vamos conversar sobre isso. Esse é o segundo vídeo de uma série para falar especificamente sobre a reforma tributária à luz da Constituição. Então vamos lá. Entre as principais mudanças da reforma tributária, a emenda 132 de 2023, nós temos a quase extinção do IPI, o Imposto sobre o Produto Industrializado, temos a criação do imposto seletivo, a Sin Tax, o imposto do pecado, temos a criação do IVA brasileiro, o famoso IVA dual, né, com dois tributos, um imposto e uma contribuição, temos a criação do cashback e algo que vai ser fantástico para o Estado brasileiro como um todo, o fim da guerra fiscal. Então é isso que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje, começando com a quase extinção do IPI. Lembrando que a reforma tributária, no que diz respeito aos impostos, aos tributos sobre consumo, ela é discutida há bastante tempo. E há muito tempo se fala sobre a extinção do IPI, que é um dos piores tributos que a gente tem sobre o consumo hoje. Extremamente complexo, bagunçado, ninguém entende, e nós quase conseguimos excluir o IPI da nossa vida. Mas no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, o IPI permanece dentro do sistema tributário nacional, mas com um impacto muito pouco significativo, e eu vou te explicar. Olha só, lá no artigo 153 da Constituição, diz o seguinte, que o IPI terá suas alíquotas reduzidas a zero, exceto em relação aos produtos que tenha a industrialização incentivada na zona de Manaus, conforme critérios estabelecidos em lei complementar. Então, primeira coisa que nós precisamos saber sobre o IPI, ele vai continuar, mas ele vai continuar apenas, exclusivamente, para os produtos que receberem algum incentivo para serem fabricados na Zona Franca de Manaus. Como assim, Igor? A Zona Franca de Manaus foi criada com o objetivo de estimular a região. Com esse objetivo, eu levo mais empresas para lá e, consequentemente, o Brasil inteiro arca com isso. O objetivo é exclusivamente desenvolver aquela região. E quando estavam falando sobre a extinção do IPI, levantaram esse questionamento. E aí, o que vai acontecer com a Zona Franca de Manaus? Por quê? Se ninguém mais tiver os benefícios para estar lá, para ter produção lá, a Zona Franca de Manaus vai acabar. Então, essa quase extinção do IPI foi em virtude disso. O IPI permanece, mas ele só vai permanecer, ele só vai existir quando nós tivermos um incentivo para determinados produtos em lei complementar. Ou seja, suponhamos que seja promulgada uma lei complementar em que haja um incentivo para televisores produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, o televisor que não for produzido na Zona Franca de Manaus terá o IPI. Então, é basicamente para isso, para que nós tenhamos ainda um ponto de incentivo, um interesse para que as empresas permaneçam na Zona Franca de Manaus. Ok? Outro detalhe, não incidirá de forma cumulativa com o imposto previsto no artigo 153, a linha 8ª da Constituição Federal, que é o imposto seletivo. Então, não vai poder haver a cumulatividade, né, do IPI mais o imposto seletivo. Então, com isso, nós tivemos quase que o IPI, ele finalmente é extinto, mas ele ainda vai permanecer. Então, a partir de 2027, o IPI vai ter essas regras. Ele vai ser zerado, salvo em produtos que tiverem um incentivo fiscal para serem produzidos na Zona Franca de Manaus. Ok? Prosseguindo. Criação do imposto seletivo, o famoso Sin Tax, que é o imposto sobre o pecado. Então, lá na Constituição diz o seguinte: compete à União instituir impostos sobre produção, extração, comercialização ou a importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, nos termos de lei complementar, ou ao meio ambiente.
Então, esse Sintex vai ser em produtos que forem nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Então, se o legislador julgar que tabaco seja prejudicial à saúde a ponto de figurar a criação do Sintex, do imposto seletivo, né, ele vai sofrer uma tributação adicional em cima desse produto, como tabaco, álcool e diversos outros produtos que a legislação considerar que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Então, é basicamente, inicialmente, o IPI seria substituído por esse imposto seletivo. Mas, como vimos, o IPI não foi extinto, ele continua e nós temos também a criação do imposto seletivo. Então, vamos lá. As principais características do imposto seletivo. Primeiro, ele é um imposto extrafiscal. O que significa dizer isso? Que o imposto extrafiscal, o objetivo não é arrecadar. O objetivo primordial não é arrecadar, e sim regulamentar o mercado. A famosa mão do Estado na economia. Porque entende-se que, se eu quero desestimular a compra de determinado produto, basta que eu aumente os preços. Se eu aumentar os preços, as pessoas consomem menos esses produtos. Então, esses tributos com característica extrafiscal, o objetivo é regulamentar, é o governo fazer essa regulamentação. E o imposto seletivo, ele é muito tradicional, ele é bem característico, né, de um tributo extrafiscal. O objetivo do imposto seletivo é regulamentar o mercado, regular o mercado, apenas isso, ok? Incidirá uma única vez sobre o bem ou serviço. Então, suponhamos que eu tenho um bem que sai da indústria, vai para o atacado, depois vai para o varejo e depois chega no cliente. Eu vou ter a incidência apenas uma vez. É a famosa incidência monofásica. Eu tenho apenas na indústria. Não haverá cobrança do imposto seletivo no atacado, no varejo, em qualquer outra etapa da comercialização desse produto. Apenas na indústria, uma única vez. Ele não integrará a sua própria base de cálculo. Isso significa dizer que o imposto seletivo ele será um imposto cobrado por fora. Nós temos um vídeo específico explicando sobre isso, o que é o imposto por dentro e o imposto por fora. Mas, em regra, é mais ou menos assim, ó. Se o produto custa R$100 e o imposto seletivo vai ser de 10%, então vai ser R$10. É o valor do imposto seletivo. É isso que significa dizer que o imposto vai ser por fora, vai ser cobrado por fora. Ele não vai compor a sua própria base de cálculos. No entanto, ele vai compor, ele integrará a base de cálculo do ICMS e ISS pelos próximos anos e futuramente do IBS e da CBS. Então, olha só, olha esse exemplo. Deixa eu criar mais um slide aqui para ficar mais fácil. Suponhamos o seguinte, que eu tenho a venda de cigarro, por exemplo. E uma carteira de cigarro, um maço de cigarro, suponhamos apenas para fins ilustrativos, ok? Custe R$10. A indústria vai vender a R$10. Se eu fosse falar para vocês que, suponhamos que o CBS mais o IBS tem uma alíquota de 30%, ok? Que provavelmente deve ficar nessa faixa. Então, se o cigarro não tivesse a incidência do imposto seletivo, ficaria fácil, né? R$30, R$10, 30% disso, eu teria R$3 de CBS e IBS. Mas aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí suponhamos que eu tenha aqui mais o imposto seletivo vou colocar de 100%, vai dobrar o valor, ok? Então, se eu tenho um imposto seletivo de 100%, o meu novo valor, ele é R$20. O meu maço é R$20. Então, a CBS e o IBS, que tem uma alíquota de 30%, ele não vai incidir sobre os R$10, que é o valor do produto. Ele vai incidir sobre o valor do produto mais o imposto seletivo. Então, quando eu digo que o imposto seletivo ele integrará a base de cálculos do CBS e do IBS, significa dizer que, olha que bizarro isso, né, pessoal? Mas significa dizer que eu vou pagar a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços, que são o CBS e o IBS, também sobre o imposto seletivo. É imposto sobre o imposto. Então, agora,
os 30%, eles serão calculados sobre R$ 20. Então, eu vou pagar R$ 6 de CBS. R$ 6 de CBS. Por quê? Porque o imposto seletivo compõe a base de cálculos do CBS e do IBS. Ok? Ficou claro? Continuando, e poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros produtos. E vai ser a base de cálculo, vai ser exatamente a mesma do IPI, a mesma base de cálculo, fato gerador e a base de cálculo do CBS e do IBS. Ok? Então, isso é a criação do imposto seletivo. O imposto seletivo Sintex, ele vai nascer com essas características. Então, prosseguindo, nós temos também a criação do IVA brasileiro. Isso é maravilhoso. O nosso IVA brasileiro, ele nasce dual, com 2 tributos. Eu tenho a CBS, que veio para substituir o PIS e a COFINS. E tenho também, eu vou colocar aqui no cantinho, vou ter o IBS, que veio para substituir o ISS e o ICMS. Então, basicamente, eu tenho um tributo que vai ser de responsabilidade dos estados e dos municípios e tem um tributo que é de responsabilidade da União. Então, vem comigo, olha só. Lá no artigo 156, ficou por trás, mas vamos lá. No artigo 156 diz o seguinte, que a lei complementar instituirá o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre os estados, Distrito Federal e municípios. Isso tudo por quê? Porque o ICMS e o ISS, eles são de competência dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Por isso que o IBS, ele vai ser com essa competência compartilhada. E vocês vão entender. A gente vai ter um vídeo específico sobre IBS, alguns vídeos específicos sobre IBS, alguns vídeos específicos sobre a CBS, para ficar mais claro. O objetivo do vídeo de hoje é apenas um panorama geral, para que nós possamos fazer um voo por cima da reforma tributária e enxergarmos ela de forma mais holística, como um todo. Então, olha só, essa lei complementar instituirá o IBS de competência compartilhada dos estados e do DF. Além disso, lá no artigo 195 diz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos de lei, mediante recursos provenientes do Orçamento da União, dos estados do DF e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então, a Constituição ela foi emendada, tem uma emenda para a criação de um novo tributo, uma contribuição social que será chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Ela é um imposto, um tributo da União. Então, olha só as características do nosso IVA brasileiro, esse IVA dual. Ele vai substituir o ICMS, o ISS, eu ainda vou colocar aqui, tá, gente? Vai substituir PIS e COFINS. PIS e COFINS. Então, o nosso IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, ele veio para substituir o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS. Vai ter uma alíquota padrão diferenciada para setores específicos. Então, eu tenho uma alíquota padrão, que provavelmente vai ser em torno algo entre os 30%, e temos alíquotas diferenciadas. Eu vou ter alíquotas com 60% de desconto, com 30% de desconto e com 100% de desconto. Completamente isento de CBS e IBS. Quais serão esses produtos? Estão lá já na Constituição Federal. Alguns segmentos conquistaram 30% de desconto, alguns segmentos conquistaram 60% de desconto em cima da alíquota e outros, como a alimentação, por exemplo, conquistaram 100%. Não haverá a implicação de CBS e IBS sobre alimentação, por exemplo. Sobre alguns itens da cesta básica, tá, pessoal? Sobre a cesta básica. Vamos ter uma outra característica desse IVA brasileiro, né, do CBS e do IBS, transição gradual e longa, estendendo-se por até 50 anos. É isso mesmo, gente, 50 anos. Só para vocês terem uma ideia, o ICMS ele vai deixar de existir em 2033, mas até 2070 a gente ainda vai ter resquício do nosso sistema tributário atual.
Então vai ser uma transição longa e gradual, aos poucos que as coisas vão começando a mudar. Basicamente, o que muda para a sociedade de imediato? Entre 2027 e 2033, a gente vai ter a instituição do CBS primeiro e a exclusão do PIS e COFINS, e depois eu tenho a implementação do IBS e a exclusão gradativa, gradual do ICMS e do ISS. E um ponto que vai ser maravilhoso é isso aqui, olha só. Os dois tributos, porque serão dois tributos, terão identidade estrutural igual. Eles vão ser idênticos. Idênticos. O seu fato gerador, a base de cálculo, as hipóteses de não incidência e o sujeito passivo, eles serão exatamente iguais. Você não vai ter diferenciação entre IBS e CBS. Ele vai ser a mesma coisa. A diferença é que a alíquota vai ser definida, a alíquota do CBS vai ser definida pela União e a alíquota do IBS vai ser uma parte definida pelos estados e uma outra parte pelos municípios. A gente vai ter um vídeo específico para falar sobre isso, ok? Mas o que a gente precisa saber hoje é o IBS e o CBS, eles vão ser exatamente iguais. Vão ter os mesmos fatos geradores, a mesma base de cálculo, as mesmas hipóteses de incidência, os mesmos sujeitos passivos, vão ter também as mesmas imunidades e vão ter regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, mas vai ser igual. Se alguém deixar de pagar o CBS, também vai deixar de pagar o IBS. Então isso é maravilhoso. A gente vai ter dois tributos que vão regulamentar, que vão ser aplicados a todo o comércio brasileiro e eles vão ser iguais, apenas para preservar, exclusivamente para isso, pessoal. O que difere o nosso IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado brasileiro, dos outros países? É porque foi opção do legislador, do Congresso Nacional, permanecer com a ideia de um poder em três entes, né? Estados, municípios e União. Então, por isso nós temos um IVA dual, com dois impostos, sendo que com dois tributos. Um tributo é da União e o outro tributo, ele pertence de forma compartilhada pelos estados e municípios, tá certo? Mas eles serão exatamente os mesmos, eles terão as mesmas características, os mesmos fatos geradores, vai ser exatamente igual. A diferença é essa. Por opção do legislador, nós vamos ter a União definindo principalmente a alíquota, a porcentagem, a alíquota do CBS e os estados e municípios determinando a alíquota do IBS, ok? Prosseguindo. E maravilhoso isso também, gente. O fim da guerra fiscal. O fim da guerra fiscal. Hoje, o que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil? Eu vou dar um exemplo, olha só. Imagine a seguinte situação. Eu tenho todos os produtos, vamos colocar um carro, por exemplo. Um carro, como exemplo. Eles chegam, todas as peças do carro vai chegar lá no Porto de Santos. Aí o que vai acontecer? Todas as peças são levadas até a Zona Franca de Manaus por conta de incentivos fiscais. Ou qualquer outro município do Brasil. Aí, essas peças elas vão ser montadas aqui. Vou colocar aqui, tá? Montar o carro. E depois sobe de novo para o estado de São Paulo, que é por exemplo, que é o maior consumidor que nós temos. Então, olha como que questões tributárias impactam diretamente na produção do Brasil. Na produção do Brasil. Eu tenho empresas, eu tenho estados que eles literalmente eles se matam, eles brigam para roubar uma fábrica de um lugar para o outro, e eles fazem isso por conta dos incentivos fiscais. Por conta dos incentivos fiscais. Então, o que acontece? O que vai acontecer a partir de agora? Que, olha só isso. Primeiro, que o imposto previsto no caput, que é o CBS e o IBS, ele será informado pelo princípio da neutralidade. Significa dizer que o Estado brasileiro, o sistema tributário nacional, ele vai ter pouca influência no que diz respeito à produção do Brasil. É basicamente isso. E, olha só isso, lei complementar disporá sobre os critérios para definição do destino da operação.
Olha só o que vai acontecer, gente. Basicamente, hoje, eu tenho essa seguinte situação. Um produto que é produzido em São Paulo e, por exemplo, que... Deixa eu apagar aqui, que eu vou explicar melhor. Olha só. Eu tenho um produto que ele é produzido em São Paulo e é vendido no DF. Aí o que acontece com a tributação? Uma parte da tributação do ICMS, por exemplo, fica em São Paulo e uma outra parte vai para o DF. Aí o que acontece? O que acontece com muita frequência, né? Esses estados de origem, eles começam a oferecer diversos incentivos fiscais para atrair as empresas. Agora, com a reforma tributária, eu vou ter algo inovador. 100% dos tributos vão ser para o destino. Todo o imposto vai ser recolhido no destino, naquele município, no estado em que houver a sua compra, a sua aquisição. Isso vai demorar. Vão ser 50 anos até que 100% dos tributos fiquem no destino. E agora não vai mais poder haver aquela briga entre os estados. Não vai mais poder haver essa briga entre os estados. Por isso que nós temos o fim da guerra fiscal. Isso é uma notícia maravilhosa para o Estado brasileiro como um todo. A partir de 2033, quando todos os tributos aí estiverem andando, percorrendo em sua integralidade, nós teremos o fim da guerra fiscal. Vamos prosseguir. E eu tenho também algo que foi muito questionado, muito debatido nos últimos meses, né, durante as discussões da reforma tributária, que é a criação do cashback. Olha só, primeiro vamos ler. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade. Então, a lei complementar disporá sobre as hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, inclusive com o objetivo de reduzir a desigualdade de renda. Lá nos princípios que trouxeram essa reforma tributária, eu tenho um princípio interessante, que é o princípio da justiça social. Princípio da justiça social. Vem comigo, olha só. Vou dar 2 exemplos. Maria tem uma renda de 20 mil reais por mês. E João tem uma renda de 2 mil reais por mês. 2 mil reais por mês. Ambos consomem, deixa eu apagar aqui, ambos consomem, macarrão, por exemplo. Não, porque macarrão está na cesta básica, né? Mas deixa eu pensar, ambos consomem tênis, por exemplo. Ambos consomem tênis. Suponhamos que o IBS e o CBS seja de 30%, ok? Então, olha o que vai acontecer. Se eu, legislador, chego e falo, olha, o tênis é um item importantíssimo, então eu vou zerar a alíquota deles. Quando eu faço isso, tanto a Maria quanto o João vão sair ganhando. Mas será que a Maria precisa disso? Porque olha a rendinha da Maria, ela recebe 20 mil reais por mês, ao passo que o João recebe só 2 mil. Então, como que eu torno um imposto mais justo, que traga mais equidade? Uma vez que a justiça social tributária, ela prevê que pessoas com maior capacidade deverão pagar mais. Quem tem mais dinheiro tem que pagar mais imposto. Então, qual que é a lógica disso? Suponhamos que desse mesmo tênis, eu vou apagar aqui porque a gente não vai tirar essa tributação, que desse mesmo tênis, o tributo seja de 50 reais. E as duas pessoas vão lá, tanto a Maria quanto o João vão comprar esse tênis, vão pagar 50 reais de tributo. Só que 50 reais para o João tem um peso muito maior de 50 reais para a Maria. Então o que vai acontecer? Os dois pagam esse tributo. Só que, por meio do cashback, esse dinheiro vai voltar para o João. Então, pessoas que têm uma capacidade contributiva menor vão pagar menos imposto. A lógica é essa. Por isso que o cashback ele é genial. Ele é muito interessante. E ele vai ser regulamentado ainda por lei complementar. Então, sim,
é muito importante que a gente mantenha um otimismo em relação ao nosso legislador, ao Congresso Nacional, para que esse instrumento ele seja aplicado de uma maneira efetiva, de uma maneira ideal, para que as pessoas que efetivamente precisam desse instrumento possam usufruir desse instrumento. Para que pessoas que não precisam, que realmente não têm a possibilidade dessa pessoa usufruir desse cashback. Então, o objetivo do cashback é maravilhoso, é interessantíssimo, mas pode ser que no meio do caminho alguma coisa fique mais tensa e a gente tenha a incidência de alguma corrupção, por exemplo. Tá certo? Então, essa é a ideia por trás do cashback. Bom, então, dito isso, finalizamos o vídeo por aqui. Ficou um pouquinho mais extenso do que eu queria, na verdade, né? Mas era para ficar bem completo quais são as principais alterações no que diz respeito aos tributos sobre o consumo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido tão positivo para você quanto foi para mim. E se você gostou, compartilha, siga, curta, manda esse vídeo para aquelas pessoas que também têm interesse sobre reforma tributária. E fique atento aos próximos vídeos da série Reforma Tributária. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.